Bem, se você é o nosso visitante, saiba que você é muito bem-vindo. O meu nome é Thiago Zambelli e eu sirvo como pastor nessa comunidade. Saibam também que nós temos aqui um boletim mensal. Se você não pegou, ali na entrada tem. Se você não pegou agora na entrada, pode pegar na saída. Tem algumas informações importantes ou boas para que você que nos visita saiba a respeito da nossa comunidade. Se você faz parte da nossa comunidade, do nosso grupo, também no WhatsApp, você se lembre que você recebe todo começo de mês esse boletim de forma virtual, tá bom? Bem, na semana passada nós começamos uma nova série na mensagem da primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, ou como ele mesmo escreve, a igreja de Deus que está em Corinto. Isso porque o conceito bíblico de igreja ele está fundamentalmente associado às pessoas que creram em Cristo conforme as Escrituras, e não ao prédio onde essas pessoas se encontram. Ainda que didaticamente chamemos este local de igreja, e nesse caso Igreja Batista Fonte, a forma precisa é que são os cristãos desta comunidade que de fato são a Igreja Batista Fonte. Talvez ainda mais importante é saber que essas pessoas são parte da Igreja de Deus que está em Paulo Afonso. E eu digo em parte porque existem outros cristãos em Paulo Afonso que não congregam aqui e que formam outras comunidades, ou como se diz, outras igrejas locais. A estes cristãos de Corinto, Paulo diz: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Antes de continuar, eu queria pedir orientação de Deus para que Ele nos ajude a entender a palavra dEle e ela transforme os nossos corações. Senhor, obrigado mais uma vez por estarmos juntos. Eu te peço por orientação, por iluminação, para que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra e faça dela, Pai, algo verdadeiramente vivenciado, experimentado. Que o Teu Espírito nos ajude, Pai. Eu oro assim no nome de Jesus. Amém. Esse cumprimento de Paulo, comum de suas cartas, possivelmente foi criado por ele mesmo. Naquele tempo não era comum uma saudação desse tipo, ainda mais juntando graça e paz. Essa saudação ela possui um profundo significado teológico e cultural. A palavra graça, ela vem da palavra grega que forma o nome Karen no português. Mas não era comum entre os gregos se escutar as pessoas se cumprimentando com caris, essa palavra grega que Paulo usa. Possivelmente o que aconteceu aqui foi que ele adaptou uma outra palavra semelhante a essa, que significa alegrar-se ou saudações, e que essa sim era usada no cumprimento daquele tempo. Graça, a palavra que Paulo usa nessa saudação, é uma referência ao favor imerecido de Deus, a salvação que Ele nos oferece por meio de Jesus Cristo e que é a base do Evangelho. Em Efésios 2, 8 e 9, nós lemos: pois vocês são salvos pela graça. A graça de Deus é a base da salvação. Nenhum de nós aqui que já creu em Cristo, na sua pessoa, na sua obra, entrará no céu por mérito. O texto diz, não por obras. Porque todos nós pecamos, todos nós somos merecedores do inferno e não do céu. Mas Deus, gracioso, nos dá aquilo que nós não merecemos. Ele nos dá a salvação, Ele nos dá o perdão absoluto e total da culpa dos nossos pecados. Ninguém aqui vai para o céu porque é bonzinho, porque não bebe, porque paga os impostos direitinho. E sim, é dever que tenhamos uma vida que apresenta bondade, que sejamos sóbrios e que respeitemos as leis do governo. Mas não é isso que você vai dizer, agora uma história criada, imaginada aqui. Quando o anjo do portão celestial perguntar para você, por qual razão eu devo deixá-lo entrar? Já tinham pensado nessa pergunta? Qual seria a sua resposta? Olha, seu anjo,
eu ofereço os meus serviços profissionais de graça aos mais pobres. Olha, seu anjo, eu me dedico a ser um bom pai, a ser um bom marido, ou a ser uma boa esposa, uma boa mãe. Olha, seu anjo, eu só uso sacola de papel no supermercado. E lá em casa tem um lixo para os descartáveis, para os recicláveis. Olha, seu anjo, uma vez por ano eu vou a um povoado quilombola e lá eu anuncio o Evangelho. Irmãos, a única resposta que serviria, que faria com que o anjo dessa imaginária história liberasse a sua entrada, é se você dissesse que pode entrar por causa da graça de Jesus, que morreu pelos seus pecados, que morreu pelos nossos pecados, que morreu pelos pecados do mundo e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a base da salvação. Agora, também não pode faltar dizer um modo como a salvação acontece. A base é a graça, mas o meio da salvação é a fé em Cristo. Só desfrutam da graça salvadora de Deus aqueles que em Jesus confiaram de todo o coração. Se você já creu na graça de Deus, se você já confiou em Cristo, então você já pode desfrutar da segunda palavra dessa saudação de Paulo: paz. Muito usada entre os judeus e até hoje entre os israelenses. Shalom. Shalom, Baruch haba b'shem Adonai. Essa paz que, como a graça também vem de Deus, não significa ausência de conflito. Ela não é o oposto de guerra. Para Paulo, essa paz ela tem origem na reconciliação que temos com Deus por meio de Cristo. Vejam em Romanos 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Quando cremos em Cristo, nós somos justificados, a justiça foi satisfeita. Quando Paulo combina graça e paz, ele está mostrando que tanto os judeus quanto os gentios são chamados a essa mesma fé. Tanto os coríntios como os paulo-afonsinos podem desfrutar da graça e da paz que vem de Deus. De fato, não importa o lugar, se a pessoa entende conforme as Escrituras, e se ela crê, conforme as Escrituras, nessa graça e nessa paz que vem de Deus, ela é cristã. E meu objetivo com vocês aqui hoje, seguindo o texto de 1 Coríntios, é exatamente mostrar para vocês algumas marcas de um verdadeiro cristão. E uma vez que a pessoa se converte, ela começa a apresentar evidências que testificam da ação de Deus na sua vida. Porque quem é filho de Deus experimenta essa transformação. À medida que amadurece, ele percebe com mais clareza o que ele era antes de Cristo, a velha criatura, e o que ele tem se tornado depois de ter crido em Cristo, a nova criatura. Em outras palavras, a pessoa entende cada vez melhor o significado de ser cristão, ou, como Paulo já escreveu, o significado e os efeitos de ser santo. Num contexto como o nosso, num país que é considerado de maioria cristã, eu penso que conhecemos as marcas de um verdadeiro cristão se torna ainda mais relevante. Isso porque existem muitas pessoas se identificando como cristãs quando de fato elas não são cristãs. Obviamente, entenda que eu falo de uma perspectiva que não consegue olhar para os corações e discernir perfeitamente quem é e quem não é salvo. Mas a minha resposta, ou as minhas observações, elas se baseiam especialmente na minha experiência em perguntar às pessoas o porquê elas se consideram cristãs. E a resposta que eu recebo tem muito mais a ver com uma identidade cultural do que propriamente espiritual e bíblica. Ser cristão de verdade é muito mais do que uma identidade cultural. Na nossa sociedade é muito comum pessoas pensarem que ser cristão é ser uma pessoa bondosa. Muitos acreditam que é pelo nível de bondade que alguém pode entrar no céu ou não. Alguns pensam que ser cristão é ir na igreja pelo menos semanalmente.
Outros, e isso tem bastante dentro das igrejas evangélicas, acreditam que o batismo nas águas é fundamental para a salvação. Quando eu conheço alguém que há algum tempo não vai à igreja, mas frequentou a igreja evangélica, é comum uma pessoa dizer para mim: não, eu já fui batizado. Sabe o que ela quer dizer com isso? Olha, eu já sou cristã. E eu não quero desvalorizar o significado do batismo nas águas, é uma ordenança para o cristão, mas não é um pré-requisito para a salvação. Já pensaram Jesus dizendo para o criminoso que estava ao lado dele na crucificação, aquele que creu nele: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, se você conseguir descer daí e ser batizado. Não foi assim. Percebam a importância de conhecermos algumas marcas de um verdadeiro cristão? E logo de cara, no versículo 4, 1 Coríntios capítulo 1, conseguimos perceber uma dessas marcas. É que o verdadeiro cristão tem consciência que é um recipiente da graça de Deus. No versículo 4, nós lemos: sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Alguns minutos na introdução da mensagem eu falei para vocês sobre o significado de graça, por causa dessa saudação de Paulo, graça e paz. Mas eu queria ser mais gráfico agora. Por exemplo, Paulo está dizendo que em suas orações, ele agradece a Deus pela graça que os coríntios receberam. Uma graça que os salvou e que se manifestava na vida daqueles crentes em Cristo de Corinto. Essa é a mesma graça que nos salva hoje e que também se manifesta em nossas vidas. Como? Sabe aquele seu vizinho que solta o cachorro todas as manhãs para fazer as suas necessidades? Sabe aquele que vai na sua calçada? Agir com graça é perdoá-lo. Agir com graça é se antecipar e perguntar para o seu vizinho se você pode dar uma volta com o cachorro dele. Agir com graça é falar com esse vizinho com gentileza, com amor, apesar do cachorro estar fazendo isso há anos. Agir com graça é não deixar de falar do evangelho para esse vizinho, que também precisa conhecer a salvação que existe por meio de Jesus. Agir com graça é ser paciente com o seu vizinho, que continuará falhando e continuará soltando o cachorro pelas manhãs para deixar a sua calçada fedida e enfeitada. Entendam também que, quando recebemos dessa graça de Deus, nós deixamos de carregar uma culpa que nos impede de nos relacionar com Deus e que um dia de nós estarmos no paraíso com Jesus. Você até pode se sentir culpado, mas isso não o torna culpado. Jesus já tomou conta disso. A culpa já foi totalmente paga por Ele, de forma graciosa, ou seja, totalmente merecida da nossa parte. Além disso, saibam que essa graça não foi um empréstimo, ela foi um presente, uma doação, uma oferta totalmente gratuita. A salvação que Deus nos dá não é daquele tipo de favor que depois você retorna e retribui para pagar aquele favor. Na verdade, é impossível retribuir à altura do que nós recebemos. O sangue de Jesus derramado em nosso favor não tem preço que se pague. É impagável. E por fim, não se esqueçam que essa graça é de graça. E eu já falei isso, estou repetindo. Mas não há nada em nós, não há nada que possamos fazer para comprar isso que é um presente de Deus. O profeta Isaías escreveu: somos como um impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Percebam então que mesmo os nossos atos de justiça são para Deus como trapos de imundícia. E essa é uma referência aos trapos que as mulheres usavam para se higienizarem da menstruação, para se limparem. Todos nós
somos pecadores e todos nós não conseguimos agradar a Deus a ponto de inclinar a bondade de Deus em nossa direção, em nosso favor. Quem conseguiu agradar o Pai foi o Filho, foi Cristo Jesus. A graça que recebemos foi porque Jesus mereceu. Nós não somos dignos do poder, da justiça e da graça de Deus, que nos permite ter a vida eterna. Não se esquecer ou vivermos conscientes dessa graça dada por Deus em Cristo Jesus é uma das marcas de um verdadeiro cristão. Uma segunda marca de um verdadeiro cristão é que ele é rico em dons espirituais. O texto de 1 Coríntios continua assim: pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Paulo está dizendo que por causa da graça de Deus, que nós vimos no versículo 4, uma outra marca do verdadeiro cristão é que ele é rico. E uma riqueza que o tornava reconhecidamente como um verdadeiro cristão. Uma riqueza que não é de prata, não é ouro, não é dinheiro, também não é saúde ou ausência de doenças. A riqueza aqui é de palavra e conhecimento, duas coisas muito importantes para os gregos. Os gregos tinham escolas de retórica, eles valorizavam debates, eles valorizavam discursos públicos. E a exemplo dos antigos pensadores gregos, os filósofos gregos, nós sabemos do apreço que eles tinham pelo conhecimento, pela busca da verdade. Paulo aqui está dizendo que essas qualidades dos coríntios, ainda que comuns naquele contexto, altamente desejadas naquela sociedade, de fato, eram resultado da graça de Deus na vida deles. Palavra e conhecimento, aqui, são referências a dons que eles tinham recebido de Deus. Dons que tanto lhes serviam para testemunhar de Cristo, como para servir a comunidade onde eles estavam, até o retorno de Jesus Cristo, ainda para acontecer. Paulo aqui, ele apresenta esses dons como uma marca de um verdadeiro cristão. Todo cristão tem pelo menos um dom dado por Deus. Palavra e conhecimento são somente 2 desses dons. Eu entendo que pode ser que você ainda não saiba, você que já creu em Cristo, que você ainda não saiba qual é o seu dom. E saiba que isso é normal. Eu diria que a percepção do nosso próprio dom ou dos nossos dons acontece à medida que estudamos intencionalmente a palavra de Deus e observamos as nossas inclinações, os nossos desejos, as nossas emoções e as nossas habilidades. Mais adiante no nosso estudo nessa carta em 1 Coríntios, nós vamos ver mais detalhes sobre isso. Inclusive perceber que Paulo ter citado aqui palavra e conhecimento foi uma antecipação de um assunto que ele ainda vai tratar. Porque os dons que nós temos têm um propósito claro dado por Deus. E com certeza, ter dons não é motivo para sermos arrogantes, para ficarmos nos gabando, para ficarmos nos exibindo, nem dentro e nem fora da igreja. Ninguém, igreja alguma, pode dizer: ai, se não fosse eu nessa igreja. Ai, se não fosse a minha habilidade de liderar. Ai, se não fosse eu ensinar. Seja qual for o seu dom, saiba que ele tem o propósito de fazer da igreja mais madura. Nunca para que você se veja como insubstituível na igreja. Se você é crente em Jesus, você tem pelo menos um dom. E isso é uma marca de um verdadeiro cristão. Uma marca que vem do próprio Senhor. Em terceiro lugar, uma terceira marca de um verdadeiro cristão é que ele será mantido firme até o fim. No versículo 8 do nosso capítulo nós lemos: ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo.
essa marca, e percebam que todas elas vêm de Deus, e que não se achará a culpa em nenhum daqueles crentes de Corinto no dia do Senhor. Lembre-se que nós começamos esse trecho da mensagem de hoje com Paulo argumentando o porquê da sua gratidão a Deus. E por quais razões ele escreveu ser grato? Ele se mostrou ser grato a Deus no passado, porque os coríntios receberam da graça de Deus, foram enriquecidos com dons espirituais, tiveram o testemunho confirmado. No presente, Paulo está dizendo que não faltam dons espirituais para eles, e que corretamente eles aguardavam o retorno de Cristo. Em referência ao futuro, Paulo diz que eles seriam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse dia do nosso Senhor é uma referência ao que no Antigo Testamento nós lemos sobre o dia do Senhor, que recentemente foi tema de ensino aqui no nosso culto a Deus no mês de janeiro, quando o irmão Pedro pregou para a gente. Entendam que ser irrepreensível nesse futuro momento da história não significa estar sem pecado. Significa não ter razão para ser repreendido. E como isso é diferente? Imaginem que eu peco contra o Ricardo e eu peço perdão para ele e ele me perdoa. Ele não pode argumentar, me repreender com base nesse pecado que já teve o pedido de perdão e que ele já perdoou. Não tem base repreender por algo que você já foi perdoado. Uma pessoa irrepreensível não é uma pessoa que não tem pecado, é uma pessoa que já teve o perdão dos seus pecados e por isso ninguém pode ir lá e acusá-la do que ela já foi perdoada. Em Jesus, nós já estamos livres da culpa do pecado. Ele já pagou por isso na cruz do Calvário e Ele promete que no futuro isso permanecerá assim. Os coríntios crentes, assim como qualquer outro crente em Cristo, não seriam declarados culpados. Por causa da obra de Jesus, eles são vistos como justificados e, portanto, sem culpa e irrepreensíveis. Aliás, a palavra grega aqui que traduz manterá firmes, isso aqui está na Nova Versão Internacional, na Nova Versão Transformadora também é falado assim, né? É a mesma palavra, na verdade, que está lá no versículo 6, se você tiver a sua Bíblia em suas mãos, olha lá, quando ele diz, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Por isso que numa versão como a Nova Almeida atualizada, esse versículo é traduzido assim, ele também os confirmará até o fim. E tendo em vista tudo o que Paulo sabia sobre o comportamento dos crentes de Corinto, é muito interessante perceber a confiança que Paulo tem na promessa de Deus. Por quê? Eu não sei quantos de vocês estão familiarizados com os problemas que aconteceram ou aconteciam na igreja de Corinto. Para vocês terem uma noção, no capítulo 1 dessa carta, a gente vai ver isso ainda. Paulo destaca o problema de divisão, de partidarismo que havia dentro da igreja. No capítulo 2, nós vemos a atitude arrogante que os coríntios tinham, por acharem que tinham conhecimento. No capítulo 3, Paulo diz que eles eram imaturos, que apesar do tempo de cristianismo que eles já tinham, já deveriam ser mais maduros. No capítulo 4, eles estavam desrespeitando as orientações do apóstolo Paulo. No capítulo 5, nós vemos um homem da igreja tendo um relacionamento íntimo com a madrasta. No capítulo 6, crentes levando outros crentes à justiça. No capítulo 7, problemas nos casamentos. E assim vai. E mesmo assim, apesar de tudo isso, Paulo sabe e confia na promessa de Deus, porque ele sabe que uma vez que somos salvos, não há nada nesse mundo capaz de nos tirar da mão de Deus. Algumas vezes eu escuto irmãos em Cristo preocupados com essa graça de Deus. Eles dizem que assim é muito fácil.
como se pudesse viver pecando à vontade, porque não importa o que fazemos, um dia nós estaremos no céu, desde que você tenha crido em Cristo. E é muito interessante pensar que Paulo, ele respondeu exatamente a essa questão, só que quando ele escreveu para os romanos. No capítulo 6, versículos 1 e 2. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? De novo, gente, é impossível ser assertivo aqui quanto à salvação de alguém. Eu não consigo ter uma leitura do coração das pessoas para dizer, esse aqui é salvo, esse aqui não é salvo. A própria lição de Jesus é para não confundirmos o trigo com o joio. Só Deus cabe isso. No entanto, quando eu oriento as pessoas sobre essa questão, e eu não sei, de novo, se elas são crentes ou não, eu logo mostro que essa não é a perspectiva para a vida de um verdadeiro cristão. Que ao amadurecer na fé, a semelhança de Deus, ele odeia o pecado. Isso cresce dentro dele. E que crescer em Cristo, Paulo é grato a isso, nós manifestamos uma alegria por essa preservação que é dada por Deus a nós, porque é confirmado que um dia nós estaremos com o Senhor. E por fim, a última marca de um verdadeiro cristão que eu quero apresentar para vocês hoje é que ele é chamado à comunhão com Jesus. Paulo começa o versículo 9 mostrando o porquê de toda essa convicção que ele tem da graça, da riqueza e da manutenção da salvação que Deus dá àqueles que em Jesus se tornaram santos por meio da fé no Evangelho. Ele diz, fiel é Deus. E quando olhamos para a história humana, e mais especificamente conforme revelado nas Escrituras Sagradas, o Senhor sempre foi fiel, sempre foi confiável. Ele é digno de confiança para cumprir todas as suas promessas e realizar todos os seus propósitos. Lembre-se, Deus não é fiel a você e a mim. Ele é fiel a si mesmo, ao que Ele diz, ao que Ele promete. Certa vez eu estava evangelizando numa cidade do sertão do Ceará, e eu entrei numa casa junto com uma pessoa da equipe de evangelistas do nosso grupo. E ficou decidido naquela ocasião que quem falaria mais seria essa pessoa que estava comigo. Era a primeira casa que nós entramos naquele projeto missionário, e que nós ficaríamos mais 20 dias. Quando a pessoa da casa que nos recebeu bem, ela disse que tinha um filho que estava preso, e que o cônjuge dela era alcoólatra. Essa pessoa, parceira de evangelização, ela disse, não se preocupe, Deus é fiel para tirá-los dessa situação. Depois que a gente terminou aquele tempo naquela casa, eu disse que precisava conversar sobre o que havia sido dito ali dentro. E eu perguntei, onde Deus prometeu que o filho e o marido daquela senhora seriam livres das prisões que eles tinham? A pessoa, ela ficou bastante incomodada com a minha pergunta. E sem saber o que responder, ela voltou uma pergunta para mim. Mas Deus não é fiel? E eu disse, claro que Ele é fiel. A questão é, a quem Ele é fiel? Ele não prometeu a ninguém que especificamente aquelas duas pessoas deixariam a prisão e a cachaça. Eu creio no poder libertador de Deus, mas eu não posso me comprometer com o que Deus não se comprometeu. Essa convicção de que Deus é fiel e que possibilitava Paulo de dizer com confiança que os coríntios se encontrariam irrepreensíveis no fim dos tempos. Apesar do comportamento dos irmãos daquela comunidade, daquela cidade, vem daí. Deus é fiel e Ele prometeu que existe segurança na salvação. Esse Deus que é fiel foi quem chamou Paulo para ser apóstolo.
Foi quem chamou aqueles irmãos de Corinto para serem santos. Foi quem chamou aquela igreja, e por extensão lógica, a nós também, a comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Isso significa que temos um chamado para nos relacionarmos com Jesus de forma íntima, bem próxima. E a questão não é estarmos somente informados sobre Jesus, de ter um conhecimento, talvez aqui, sobre Jesus, mas de viver numa parceria contínua com os seus projetos, com os seus planos, com a sua essência, debaixo do seu amor, com a missão dele. Essa é mais uma marca do verdadeiro cristão. Ele recebe um chamado do próprio Deus para ser parceiro de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, novamente, meus irmãos, percebo que cada marca que o texto nos apresenta, Deus é o sujeito da ação. É Ele quem dá a graça. É Ele quem nos torna ricos nos dons espirituais. É Ele quem nos mantém firmes até o fim. É Ele quem nos chama à comunhão com Jesus, a coparticipar desse propósito divino. Isso significa que a nossa identidade cristã é essencialmente dada por Ele para nós. É Ele quem nos faz quem Ele deseja que sejamos. E o que Ele deseja, destacando o que 1 Coríntios tem a nos ensinar, é que sejamos santos, porque Ele é santo. E ser santo não é algo que naturalmente conseguimos ser. Essencialmente também não é algo que nós fazemos. Se hoje somos santos, foi porque Deus deu da sua graça salvadora para nós. Louvado seja o Senhor por isso, porque nenhum de nós aqui merecia a vida eterna. Merecia ser separado por Deus para um propósito específico e tão satisfatório. O que ganhamos do Senhor foi um presente imerecido. Mas o amor de Deus, ele vai além. Além da salvação, Ele nos capacitou para servirmos uns aos outros, para edificarmos uns aos outros. Na igreja, ninguém é inútil ou sem propósito. Todos podemos e devemos contribuir para o amadurecimento e para a expansão da igreja. E esse serviço não é fácil ou simples. Haverá obstáculos de fora e de dentro da igreja, sendo o maior deles o nosso próprio coração pecaminoso, o nosso próprio coração obstinado em fazer o que desagrada a Deus. Mas nós temos uma promessa, uma esperança para perseverar, porque Deus é fiel, e é Ele quem nos manterá firmes e irrepreensíveis até o fim dos tempos. A manutenção, a segurança da nossa salvação é a responsabilidade do Senhor, e se não fosse assim, vou falar por mim, eu teria perdido a salvação no mesmo dia em que a ganhei. Mais uma vez, louvado seja Deus por isso. Então vamos juntos aproveitar o chamado de Deus à nossa comunhão com Cristo, uma marca de todo verdadeiro cristão, e desfrutar das ações e das promessas desse maravilhoso Deus. Conhecer e entender essas marcas que temos como cristãos, além de nos ajudar a se autoavaliar, será que eu sou mesmo cristão? E discernir, na medida do que é possível, o tipo de relacionamento que as outras pessoas têm com Deus, também nos auxilia a se preparar para enfrentar as crises que o pecado causa em nosso meio. A partir da semana que vem, nós vamos entender melhor essas crises, esses cismas, consequência do pecado. Mas que em Cristo nós temos a solução. Vamos orar. Pai, mais uma vez, somos gratos pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela identidade que ganhamos, temos adquirido, porque o Senhor é quem tem nos dado. Que essas marcas, Pai, podem ser a base para um futuro em comunidade, de acordo com a Tua palavra, numa família, Pai, perdoadora, amorosa, graciosa, que se apoia mutuamente.
Pai, nós ainda estudaremos as dificuldades que os coríntios enfrentaram. E que tudo isso nos sirva, Pai, para que nós amadureçamos, para que nós cresçamos em Cristo, para que nós sejamos uma comunidade conforme a Tua vontade. Nos ensine, Senhor. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.